As pirâmides do Egito são uma das maravilhas do mundo antigo mais enigmáticas. Elas fascinam pessoas pelo mundo todo ao longo dos séculos. Ainda existem muitos mistérios sobre as pirâmides que não foram resolvidos. Por exemplo, como os antigos egípcios conseguiram construir estruturas tão grandes e complexas? Como eles conseguiram cortar pedras com tanta precisão? E o que está escondido dentro das pirâmides? Quer saber mais sobre os mistérios das pirâmides do Egito? Assista ao vídeo até o final para descobrir mais sobre esses enigmas, que continuam a desafiar a compreensão humana. Corte de pedras. Uma pergunta que muitas pessoas que estudam o Antigo Egito e seus monumentos é como eles cortaram pedras maciças e pesadas, com aparentemente a mesma facilidade com que cortamos uma fatia de bolo hoje em dia. A tecnologia de corte de pedra dos antigos egípcios é um mistério. As ferramentas que eles usavam eram relativamente simples, mas os resultados que obtinham eram impressionantes. Uma das evidências mais claras da tecnologia de corte de pedra dos antigos egípcios é o sarcófago de granito, dentro da câmara do rei da Grande Pirâmide de Gizé. As marcas na parte inferior do caixão só poderiam ter sido feitas por uma serra, e teria que ter sido uma serra muito grande. Não sabemos com certeza que tipo de serra os egípcios usavam, mas é provável que fosse feita de cobre ou bronze. As serras de cobre eram muito comuns no Egito Antigo, e eram usadas para cortar uma variedade de materiais, incluindo madeira, pedra e metal. Não podemos afirmar com certeza que tipo de serra poderia ter sido usada, ainda mais naquele tempo. Mas fica sempre uma dúvida sobre o que aconteceu com a tecnologia de corte de pedras dos antigos egípcios. E por que nunca encontramos nenhum vestígio delas? Temperatura. Recentemente, cientistas detectaram áreas mais quentes do que o esperado, especialmente no interior da Grande Pirâmide. Embora haja várias teorias sobre esses pontos quentes, como espaços vazios e materiais de construção diferentes, e correntes de ar internas tenham sido sugeridos como possíveis causas das anomalias, ninguém pode afirmar que essa seja a verdadeira causa dessa elevação de calor repentina. Infelizmente, a causa desse evento pode levar anos para ser desvendada. Idade. Sabemos a partir dos registros históricos egípcios, que as pirâmides de Gizé foram construídas há cerca de 4.500 anos. No entanto, há dúvidas se essa é realmente a data certa. Os registros indicam que as pirâmides foram construídas durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2589 a.C. No entanto, testes de datação por radiocarbono realizados em materiais encontrados nas pirâmides em 1984 sugerem que elas podem ser cerca de 200 anos mais jovens. Essa diferença de data pode ser explicada por uma série de fatores. Além disso, os testes de datação por radiocarbono são realizados em amostras de material orgânico, como madeira ou ossos. No entanto, as pirâmides são feitas principalmente de pedra, que não é um bom material para um teste desse. Ainda ninguém sabe ao certo quantos anos as pirâmides de Gizé realmente foram construídas, mas as pesquisas não param para obter uma resposta concreta. Vazios na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é um dos monumentos mais famosos do mundo. Com 4.500 anos de idade, ela ainda esconde muitos mistérios. Um deles é o que há dentro dos dois grandes vazios que foram descobertos dentro da pirâmide em 2017. Esses espaços estão localizados acima da câmara do rei e podem ser alcançados apenas através de passagens estreitas e sinuosas. Os cientistas acreditam que os vazios podem conter túmulos não descobertos, túneis de serviço ou até mesmo câmaras secretas. Um dos vazios tem 30 metros de comprimento e parece ser aproximadamente do mesmo formato que a Grande Galeria, que está diretamente abaixo dele. É possível que tenha sido incluído no design para reduzir o peso da rocha acima da Grande Galeria e evitar que ela desabasse. Ainda não se sabe o que está escondido dentro dos grandes vazios da Grande Pirâmide de Gizé. No entanto, os cientistas estão trabalhando para desenvolver novos métodos para explorar esses vazios. Portas secretas. Em 2020, uma nova descoberta lançou luz sobre mais um mistério envolvendo as pirâmides.
a existência de duas portas secretas escondidas lá dentro. As portas estão localizadas no final de dois túneis estreitos que se estendem a partir das paredes norte e sul da Câmara da Rainha. Os túneis são tão estreitos que não há espaço suficiente para um ser humano explorá-lo. No entanto, um robô chamado WebWatch foi enviado até lá para obter imagens das portas. Ele capturou imagens de uma pequena porta de pedra com dois puxadores de cobre anexados a ela. O robô também tirou fotos de estranhos hieróglifos vermelhos tênues, pintados nas paredes dos túneis. Os hieróglifos são ásperos, quase como grafites, então é possível que sejam marcas de guias deixadas pelos pedreiros que construíram as pirâmides. A descoberta das portas secretas é um passo importante na compreensão dos mistérios das pirâmides de Gizé. Ainda não se sabe o que está escondido atrás das portas, mas a construção de uma porta indica que existe algo muito importante, que valia muito a pena ser bem protegido. Pedra Bemben. A história diz que a Pedra Bemben era uma pedra sagrada que supostamente tinha poderes sobrenaturais. Ela era encontrada no Templo de Ra, em Heliópolis, uma cidade sagrada para os egípcios. Era o lugar onde os primeiros raios do sol atingiam todas as manhãs, e acreditava-se que a pedra era o ponto de origem do mundo. A pedra original se perdeu com o tempo, mas influenciou o design de várias esculturas e estátuas no Egito, incluindo as tampas das famosas pirâmides. Acredita-se que a Pedra Bemben simbolizava a fênix, uma criatura importante na mitologia egípcia devido à sua capacidade de sobreviver à morte e retornar à vida. Alguns historiadores acreditam que a Pedra Bemben representava a semente da fênix, devido à sua tradução aproximada como fertilização na linguagem da época. O Templo de Ra foi construído há milhares de anos, e uma lenda diz que o Bemben era o monte que surgiu das águas do Nilo, quando o grande deus Atum criou o mundo. Relação com Órion. Um dos mistérios mais intrigantes é a teoria do alinhamento das pirâmides com as estrelas do cinturão da constelação de Órion. Ela se baseia em uma série de observações. Primeiro, as três pirâmides estão localizadas em uma linha reta, que é paralela à linha que conecta as três estrelas do cinturão de Órion. Segundo, a distância entre as pirâmides é aproximadamente a mesma distância entre cada estrela do cinturão de Órion. No entanto, essa teoria é contestada por vários motivos. Primeiro, as três pirâmides não foram todas construídas ao mesmo tempo. A Grande Pirâmide foi construída primeiro, seguida pela Pirâmide de Khafre e, finalmente, pela Pirâmide de Miquerinos. Não há evidências de que a terceira pirâmide estava planejada quando a primeira foi construída. Segundo, a posição das estrelas no céu muda ao longo de milhares de anos. Isso significa que as estrelas do cinturão de Órion não se pareciam exatamente com o que vemos hoje, quando as pirâmides foram construídas. Ainda não há uma resposta definitiva se realmente as pirâmides de Gizé foram projetadas para se alinhar com Órion. A teoria é intrigante, mas também é muito controversa. Quarta pirâmide. Há especulações sobre a existência de uma quarta pirâmide em Gizé, embora não haja evidências sólidas disso. No entanto, em 2018, uma escadaria misteriosa foi descoberta na área, mergulhando profundamente no subsolo e levando a um mundo subterrâneo desconhecido sob a planície. Alguns especulam que essa escadaria pode estar relacionada à suposta quarta pirâmide, mas esse é um mistério que ainda está sendo estudado. Brilhantes como diamantes, quando as pirâmides foram construídas, elas eram cobertas por pedras de revestimento que eram polidas até um alto grau. Esse polimento era feito usando materiais, como areia fina, arenito e até mesmo tijolos. O resultado era uma superfície tão suave e brilhante que, sob a luz do sol, as pirâmides pareciam feitas de vidro. O polimento das pedras de revestimento era um processo extremamente trabalhoso e levaria muito tempo e precisão. No entanto, ao longo dos anos, as pedras de revestimento foram removidas ou desgastadas, deixando as pirâmides com sua aparência atual. Imagina como seria se elas fossem brilhantes hoje em dia. Caixão de Touros Apis, no Serapion de Saqqara, um local sagrado para os antigos egípcios, estão enterrados 24 caixões de granito preto, cada um pesando cerca de 100 toneladas.
Esses caixões foram construídos há cerca de 3.300 anos, durante o reinado do faraó Ramsés II. O que torna esses caixões tão misteriosos é que eles não foram encontrados com múmias humanas, mas com restos de touros apis. Esses animais eram sagrados para os antigos egípcios, mas não eram normalmente enterrados com tanto luxo assim. Uma teoria controversa é que os caixões foram usados para fermentação. A fermentação cria um gás que pode ser usado para criar um brilho luminoso. Isso poderia explicar por que os caixões foram enterrados em túneis escuros. No entanto, a maioria dos egiptólogos rejeita essa teoria. Eles acreditam que os caixões tinham um propósito muito mais profundo relacionado a coisas religiosas ou espirituais. Geração de energia. Alguns pesquisadores acreditam que as pirâmides foram construídas para capturar a energia das estrelas e usá-la para gerar eletricidade. Essa teoria é baseada na observação de que as pirâmides podem estar possivelmente alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion. Será? Outra teoria é que as pirâmides foram construídas para usar a energia da água. Essa teoria é baseada na existência de um sistema de canais de água sob a planície de Gizé. No entanto, essas teorias são rejeitadas pela comunidade científica. Mesmo diante de várias pesquisas, não há evidências sólidas que comprovem que as pirâmides foram usadas para gerar energia. Os egípcios antigos não tinham conhecimento de eletricidade, e as teorias sobre a geração de energia nas pirâmides são frequentemente vistas como teorias fracas. Arqueólogos e estudiosos do Egito Antigo continuaram a estudar as pirâmides para tentar resolver esse mistério. E nós, como espectadores e amantes de mistérios, vamos aguardar mais descobertas intrigantes desse mundo antigo. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sino de notificação, assim você será avisado quando lançarmos vídeos novos no canal. Até a próxima, tchau!